no século XX, principalmente, né, em decorrência das questões ligadas ao utilitarismo de Jeremy Bentham e John Stuart Mill, né, como grande corrente de pensamento, mas também relacionado, né, a bioética nasce em função dos déficits da ciência, das pesquisas sobre eugenia, né, no nazismo, como nós vimos na aula passada, e também com relação aos estudos que envolveram problemas éticos, né? A bioética também é uma preocupação que está relacionada à indústria farmacêutica, mas também à indústria química, e às pesquisas voltadas para o campo do agronegócio e da biotecnologia. Vamos, então, nos dedicar à ética em pesquisa e dignidade da vida. Nesta aula, nós vamos trabalhar um pouquinho algumas dificuldades também que nascem a respeito da bioética, né? O termo nasceu na década de 70, proposto pelo oncologista e biólogo norte-americano Van Rensselaer Potter, na obra Bioética, uma ponte para o futuro. Na época, o termo, né, estava circunscrito à importância das ciências biológicas na melhoria da qualidade de vida e nas preocupações voltadas à dignidade da vida humana. É um pouco diferente do que tem hoje, né? O termo acabou recebendo uma ampliação. Na época, Potter, né, estava junto de outros pensadores que começavam a vislumbrar desafios e dilemas éticos, né, já naquela época, 1970, com a evolução da biotecnologia. Então, são os avanços da ciência que já eram muito fortes naquela época, né? Vamos pensar em reprodução assistida, vamos pensar em mapeamento genético, né? Algumas questões já mais recentes, mas que naquela época já eram possibilidades, já se vislumbrava, né? E nós temos, além aí do médico holandês, né, com esses critérios que foram estabelecidos por bioética, aí houve, digamos assim, a bioética acabou adentrando o espaço, né, das discussões confessionais na igreja, a partir do teólogo metodista Paul Ramsay, né, que organizou a Enciclopédia de Bioética, e o teólogo da Igreja Anglicana Joseph Fletcher, né, com a obra Moral e Medicina. Vocês vão perceber que hoje, basicamente, bioética é uma discussão que é muito forte dentro dos espaços eclesiásticos, dos espaços confessionais, né? Até talvez em função daquilo que estudamos no positivismo, né? A ciência quer sempre reclamar para si possibilidades de se desenvolver, mas filósofos, né, teólogos e bioeticistas buscam uma espécie de consenso ou de princípios para o funcionamento dessa ciência, para o funcionamento da pesquisa, sobretudo, né, olhando questões como ligadas à dignidade da vida humana. Quais são os problemas, né, que nós já discutimos aqui? São vários, né? Problemas éticos relacionados ao início e fim da vida, os métodos de fertilização, né, reprodução assistida, seleção de sexo, engenharia genética, maternidade substitutiva, pesquisa com seres humanos, transplante de órgãos, terapias para pacientes terminais, formas de eutanásia, que é discutido, termo extremamente polêmico em boa parte do mundo, né? E mais recentemente, clonagem reprodutiva e terapêutica, terapia com células-tronco e o grande problema, né, aí do uso dos agrotóxicos, né, defensivos agrícolas, né, essa discussão aí do dos alimentos geneticamente modificados, né, além, mais recentemente ainda, né, da utilização de animais em experimentos ou controle, né, em pesquisa, ou controle e emissão de poluentes e desmatamento enfreado. Então, assim, o campo de discussão é extremamente vasto. Mas o que é importante a gente
balizar aqui e definir, né? O que é importante deixarmos bem claro, né? É uma ética de princípios e uma ética aplicada, né? Não é uma nova ética, é um campo da filosofia moral já estudado e que traz, a partir da discussão, né, de médico, cientista, né, proposição de princípios que possam ajudar, né, como a gente viu aí na aula passada, as decisões que envolvem, né, o destino dos seres humanos, as responsabilidades políticas e culturais, as questões ligadas à pesquisa, à ciência, à gestão dos recursos públicos, que são questões muito delicadas e que, para os bioéticos, as proposições utilitaristas sempre esbarram em dificuldades, né? Ou seja, não é fácil tomar decisões que implicam na vida de uns e na morte de outros, que implicam no benefício de algumas pessoas para os riscos, né, em detrimento de outros. Então, a bioética veio ajudar a fundamentar esses princípios. Então, muito importante você prestar atenção, isso é matéria de prova, né? São 3 princípios que foram construídos para balizar essas decisões, para auxiliar nas decisões de cunho utilitarista, né? Quais são esses princípios? Autonomia, beneficência e justiça, né? Autonomia é entendido como autodeterminação e justiça, né? Sempre relacionado com a distribuição igualitária, equânime, né? O que é muito difícil, dos benefícios e obrigações ou riscos, né? Geralmente, possa-se falar num quarto princípio, né? Ou da não maleficência, né? Ou de trazer o maior bem para o paciente. Mas, geralmente, seria o contrário, né, da beneficência. Então, em muitos manuais de bioética, não prefere-se trabalhar com os 3. Então, nós vamos aí ver cada um deles, né? O primeiro deles é o princípio da autonomia, né, que surgiu de enorme discussão e destaque nos Estados Unidos, porque ele foi construído para dar segurança para o relacionamento entre o usuário do serviço de saúde, né, o paciente, as pessoas que vão aí utilizar serviços de clínicas, hospitais, e com o profissional médico, né? Então, por que se construiu o princípio da autonomia? Porque durante séculos, né, as decisões sobre tratamento, terapia, na vida do paciente, eles sempre foram tomados pelos médicos, né? É aquela coisa da autoridade que a profissão desenvolveu, né? E, em muitos dos casos, como ocorre, né, é corriqueiro, né, cotidiano, não é muito falado, né, isso não é muito trazido a público, mas, do mesmo modo que você tem um grande número de procedimentos médicos bem-sucedidos, procedimentos médicos que trazem cura, que trazem terapias, que trazem melhora na vida dos pacientes, é grande o índice de erro médico, né? Não sei se os alunos já ouviram, mas é muito comum sequelas, indivíduos receberem cirurgias quando, na verdade, não teria sido a melhor escolha, procedimentos que trazem problemas de saúde para as pessoas, morte em decorrência de erro médico. Então, isso é muito grande, mas não é muito falado e tem-se uma espécie até de... Se você já prestou atenção quando você vai ao médico, né? É muito comum a classe médica, ela se protege muito, né? Não é como outras profissões, que muitas das vezes fica patente, né? Os erros. Muitas das vezes
pessoa dá a entrada no hospital, faz o procedimento, volta dali sequelado, ou pior do que já estava, ou morre. Ah, não, o indivíduo não reagiu. Né? É sempre essa fala, né? Não estou dizendo aqui que isso é generalizado. Mas o princípio da autonomia foi construído justamente porque, hoje, pelo menos, os médicos são obrigados a preservar a autonomia do paciente e só oferecer tratamento, terapia, procedimento, após justamente esse consentimento, né? Dando a ideia de que a pessoa ela pode escolher não se submeter a uma cirurgia, escolher discutir o médico quais são as melhores opções, e a palavra final, se vai fazer ou não, se vai submeter ou não a terapia, tratamento ou procedimento, é sempre do paciente. Na ausência dele, o seu representante legal. Então, se a pessoa está em coma, os familiares. Se o paciente é menor de idade, os seus responsáveis. Então, ele foi construído, né, justamente para pôr fim a algo que é chamado de paternalismo, né, da classe médica, né? O paciente tem a escolha de liberdade, o pesquisado também tem a liberdade de participar ou não da pesquisa, de submeter-se ou não àquele procedimento de pesquisa, e a obrigatoriedade, perdão, do consenso livre e informado ou livre e esclarecido. Ou seja, você se lembra na aula numa das aulas passadas, nós falamos justamente do TCLE, que é o termo de compromisso, né, de consentimento livre e esclarecido, perdão, em que o pesquisado, né, o participante da pesquisa, ele declara que foi orientado e ele declara que está participando com toda a autonomia daquela pesquisa. Do mesmo modo, hoje nenhum procedimento é feito se você não assina um documento dizendo que foi totalmente informado. Se você não se sentir informado, não assine. Olha, eu preciso pensar mais, eu preciso conhecer mais. Né? Então, é preciso, né, cada vez mais que esse princípio seja respeitado. Né? É uma conquista recente, né? E justamente ela repercute, ela traz aí na sua história o iluminismo, né? A ideia do respeito à individualidade das pessoas, né? As pessoas têm esses direitos. O segundo princípio é o princípio da beneficência. Ele também é associado, né, muito claramente à prática médica, porque ele delimita, né, a obrigatoriedade do profissional de saúde sempre buscar a melhora terapêutica do paciente, né? Se de um lado o médico precisa atentar para o direito de autonomia, ele também se preocupa com os procedimentos que vão causar o menor risco, né? Ou efeito colateral ao doente, né? Então ele está muito ligado aí com o utilitarismo. Então, o médico, ele conhece os procedimentos e ele vai julgar quais são os procedimentos que vão ter menos riscos e menos efeitos colaterais. Né? Então, é da responsabilidade do médico, porque ele tem o conhecimento técnico de que o seu procedimento, a sua terapia, não vai aumentar, né? Não vai causar mais dano, né, à saúde, né? Do mesmo modo, o pesquisador também tem esse mesmo princípio. A sua pesquisa não vai causar mais danos, né? Então, quem se lembra nas aulas de antropologia, sempre esse cuidado a gente tinha quando tínhamos, no caso de pesquisa, com pessoas fragilizadas emocionalmente.
Então, a pesquisa não pode causar mais dano para a pessoa, além do dano que ela já tem. Então, a pesquisa não pode levantar emoções que possam, de algum modo, ampliar ou aprofundar o trauma que a pessoa está vivendo, né? Então, esse é o princípio da beneficência, né? No significado filosófico-moral desse princípio, né, é fazer o bem. Tá? Esse princípio foi construído com base nos moralistas britânicos, né, os utilitaristas, né? David Heyman, Jeremy Bentham, como vimos na aula passada, e também John Stuart Mill, né? Muito importante esse princípio para o nosso exercício, né? Então, no caso do princípio da justiça, aqui talvez aí, né, vamos pensar justamente naquela questão de você repartir de maneira equânime, ou seja, a ideia de você repartir tanto os riscos e benefícios, evitando discriminações e injustiças nas políticas e intervenções sanitárias. Então, se você se lembra da nossa discussão travada nos exemplos de utilitarismo qualitativo, aqui entra o princípio da justiça como uma espécie assim, de baliza, justamente para que questões ideológicas e problemas morais não afetem a distribuição de recursos ou a tomada de decisões que leve em conta risco, né, para as pessoas das decisões sobre as questões ligadas à saúde e pesquisa dos gestores públicos e também dos profissionais da área médica. Então, o princípio da justiça é você a ideia de tentar repartir, né? Então, nós tivemos como exemplo justamente falando das vacinas. Então, a ideia de que se você tem um recurso, de que maneira que você divide, reparte esse recurso de modo a atingir o maior número de pessoas, mas evitando discriminação. Porque, queiramos ou não, todos nós temos nossos preconceitos, né? E a gente precisa trabalhar para que nas decisões que vão orientar, sobretudo, quem vai viver ou morrer, essas decisões não ocorram, de algum modo, contaminados, né? Quando nós vamos aplicar as políticas públicas, né? Sobretudo para as pessoas de baixa renda. Então, é aquele critério, né? O bom profissional de saúde, ele não deixa se contaminar se quem ele está atendendo é um presidiário, é um traficante. Ele não deixa se contaminar se ele está atendendo uma mulher com hemorragia em decorrência de aborto, né? Ele não, o bom profissional ele não faz essas questões. Ele procura atender, né? Sobretudo, ele busca atender de maneira equânime, né? O princípio da não maleficência, não vamos nos focar nele, né? É obrigação, é o princípio lá da beneficência, né? Praticamente de maneira inversa, né? Quais são as críticas, né? Eu acho que aqui é um capítulo importante. A bioética, ela se erigiu, sobretudo, num campo... ela foi levantada nos Estados Unidos e floresceu muito na Europa. Então, qual seria a crítica dela? Primeira dela, como uma apropriação pragmática e utilitarista, né? Nós estudamos aí utilitarismo justamente as teorias dos utilitaristas britânicos, né? Então, é uma cultura europeia, né, de uma visão muito racional, própria, né, que acaba marcando a bioética. Ela tem esse pendor utilitarista. E muitas das vezes isso não dá conta, como nós vimos,
de problemas e de questões que perpassam preconceitos e questões de ordem moral na sociedade. Por outro lado, outra crítica muito forte é que ela é muito confessional, né? Ela é muito ligada ao campo religioso. E por ser ligada a teólogos, né, majoritariamente, ela acaba se contaminando com posturas, principalmente dentro de uma visão judaico-cristã, né, muito ocidental. Quando se trata de trabalhar com outras culturas, né, vamos colocar aí a cultura oriental, a cultura do mundo islâmico, né, a crítica é que ela está muito ligada, ela está muito reforçada com o viés cristão ocidental. E aí acaba havendo conflitos, né? Acaba você tendo dificuldades. Vamos pegar aqui, por exemplo, para muitos cientistas, a bioética acaba se tornando um entrave, porque aumenta o número de protocolos, aumenta questões ligadas aos problemas próprios, né, da confissão do cristianismo. E quando chega e quando se depara com pesquisas realizadas no mundo oriental, nós temos aí no caso a China, por exemplo, né, que está aí competindo justamente com outros países, compete com as pesquisas realizadas no mundo ocidental, os protocolos nesses países são menos, digamos assim, menos rígidos, porque não tem lá a força da confessionalidade, principalmente do cristianismo. Então, tem muita crítica de que a bioética ela devesse ser mais laica, ela se afastasse das ideias de ordem religiosa cristã, de que fazem parte, e tivesse uma bioética mais universal, uma perspectiva que fosse mais intercultural, que tivesse a discussão de princípios, mas que esses princípios pudessem, de alguma maneira, equacionar as diferenças entre mundo ocidental, mundo oriental, e, sobretudo, uma perspectiva mais próxima do diálogo religioso, que não ficasse muito presa ao cristianismo, né? Você tem, acho que o exemplo mais claro disso, né, é a recusa de setores, né, de bioeticistas, né, em discutir questões, né, ligadas à dignidade da vida humana. Então, por exemplo, a eutanásia. Às vezes é muito difícil discutir isso, porque concepções próprias de religiosos são marcadamente mais fortes. Aqui a gente não vai entrar sobre o que é certo e o que é errado, né? Aqui apenas a gente vai citar quais são as críticas, quais são os conflitos, né? Então, claro, para a nossa sociedade ocidental, o aborto é algo indiscutível, né? E você não tem isso em outros países. Então, só para vocês verem, controle de natalidade. Você tem isso na Índia, na China, e isso é algo que para países ocidentais, controle de natalidade digamos assim, extremamente, quase que impossível, né? Países, notadamente cristãos, sejam protestantes ou católicos, têm mais dificuldade dessas pautas avançar. Bom, uma vez tendo feito estas questões, nós vamos entrar num aporte teórico, que é o conceito de dignidade da vida, né? Vamos fazer aqui uma exposição do que é esse conceito, que é muito forte dentro da bioética, e vamos também fazer o contraponto ou a crítica ao conceito elaborado por outros setores, né, de intelectuais que criticam, né, a utilização do conceito. Então, no ordenamento jurídico brasileiro,
A dignidade da pessoa humana está prevista na Constituição de 1988 como um dos princípios fundamentais, né? A dignidade da vida. A vida precisa ser preservada, a vida é algo inviolável, né? E o Estado democrático de direito, ele tem por obrigação a tutela, a garantia e a preservação, né? Como um pressuposto de que a vida humana é intangível, né? Ou seja, você não pode calcular o valor. Sem vida não há pessoa, sem pessoa não há dignidade. Por isso, dignidade da vida humana. A vida humana precisa ser digna, né? E, de certa forma, né? O Estado, né, na visão dos bioéticos, tem um compromisso de zelar por essa dignidade. A partir daí, o ser humano pode escolher livremente quais são suas ações convenientemente corretas, né, para cumprir essa obrigação. Então, esse conceito, ele surge numa tentativa de recolocar a ética da espécie humana frente aos paradigmas da prática tecnológica. Então, todas as vezes que a ciência avança, o conceito de dignidade da vida humana, ele é elegido, recuperado como uma espécie de baliza. Todo desenvolvimento científico e tecnológico é permitido desde que nem as pesquisas, nem o resultado dessas pesquisas, ou seja, dos produtos, das técnicas, das tecnologias, coloquem ou venham a colocar em risco a dignidade da vida humana, né? Então, um grande filósofo da nossa era, né, Jürgen Habermas, ele defende ser fundamental, né, estabelecer uma distinção entre a dignidade humana e a dignidade da vida humana com o objetivo de situar os riscos pelos quais passa a capacidade de autocompreensão do ser humano, né? Então, é uma condição moral, é uma condição jurídica para justamente dar essas balizas da relação entre sujeitos portadores de direitos, mas também de deveres, né? E a dignidade da vida humana transcende, né, na opinião desse filósofo, os limites dessas práticas morais, né? Qual que é a preocupação de Habermas? Saber se a técnica, né, saber se esse desenvolvimento científico da natureza humana, ele não altera essa compreensão ética da espécie humana, de modo que o indivíduo ele não mais se enxergue como ser vivo ético, livre e moralmente igual. Ou seja, a grande preocupação dos bioéticos hoje é justamente com essa discussão que vem se alastrando, sobretudo, com o desenvolvimento, né, da inteligência artificial. Então, até que ponto a ideia é de que a nossa técnica não aumente tanto de maneira a nos desumanizar, né? Então, é extremamente legítimo as discussões pelo valor da vida, né? Não pode haver ciência que coloque a vida em risco, né? E do mesmo modo, é preciso que o Estado e o direito, eles sejam, juntamente com uma sociedade extremamente capacitada, investigue e acompanhe, né? Sobretudo o desenvolvimento científico, para que essas leis elas possam proteger. Então, as discussões aqui são enormes, né? As discussões aqui são intensas, né? E aí, mas elas também esbarram em grandes problemas, porque o conceito de dignidade da vida humana ele é muito ligado às questões bioéticas, além das que nós já citamos, como aborto, eutanásia, manipulações genéticas, pesquisas com células-tronco embrionárias, mas, ao mesmo tempo em que preocupa-se com essas questões, você está vendo surgir também, dentro dos círculos de bioética, um outro conceito,
que também pode ser colocado como um conceito dentro do campo das discussões de ética em pesquisa ou ética ligada às questões de biotecnologia, que é o conceito de vida digna. É um contraponto, né? Presta atenção. O conceito de vida digna é uma crítica ao conceito de dignidade da vida humana. Por que ele é uma crítica? Porque ele diz que não existe dignidade da vida humana quando você tem indivíduos que ainda não têm uma vida digna. Então, aqui é uma discussão mais ou menos assim. Você é contra o aborto? Excelente, eu também sou. Mas se você é contra o aborto, você não pode, ao mesmo tempo, ser contra o aborto e a favor da expansão do porte de armas. Ou seja, tem um problema aí, né? Você não pode ser contra o aborto e, de alguma maneira, não criticar exploração sexual infantil, né? Ou seja, a questão que se coloca são muitas das vezes visões limitadas. Uma pessoa se afirma ser muito a favor da vida, da família, e para isso a pessoa reivindique, né, o direito da família, o direito da dignidade humana, e ao mesmo tempo esta pessoa não tenha a mesma força quando se trata de questões de pessoas empobrecidas, crianças aliciadas para o tráfico, crianças exploradas sexualmente ou profissionalmente, ou seja, não se pode falar de dignidade da vida humana. Ah, eu sou contra o aborto, sou contra a eutanásia. Né? Só Deus dá a vida, ninguém pode tirar. Perfeito. Perfeito. Mas se você é a favor da vida e da dignidade da vida humana, qual é a sua postura sobre exploração sexual infantil? Exploração é trabalho análogo ao escravo. Muitas das vezes, quando chega nesse ponto, a dignidade da vida da pessoa parou por aí. Ela não avança. Ela não. E às vezes até é contraditório, como a gente tem visto. A pessoa diz que é contra o aborto, mas é a favor de tortura. Aí quando você pergunta a ela, por que você é contra o aborto? Ah, eu sou contra o aborto porque eu sou a favor da vida, a dignidade da vida, a vida tem que ser protegida. Tá, tudo bem, excelente, eu também sou contra. Agora, você é a favor da pena de morte. Não tem aí digamos, não tem aí um enorme conflito? Sim. É impossível que alguém que se diga defensor da vida, né, seja contra eutanásia, ao mesmo tempo seja a favor da pena de morte, da tortura, ou justamente da diminuição da maioridade penal. Então, há um embate extremamente político entre defensores, né, entre pessoas que afirmam ser a favor da vida, da família, né, e as pessoas que contrapõem, né, politicamente os defensores dessas posturas com o conceito de vida digna. Só existe dignidade da vida humana quando a vida é digna, né? E aí vocês vão perceber que em um campo, né, os defensores da dignidade da vida humana se reconhecem como conservadores, né? Diga-se de passagem, e as pessoas que
contrapõe, né, essa versão, utiliza o conceito de vida digna, são mais progressistas, são mais ligados aos direitos humanos, políticos, sociais e econômicos, né? Então, só para você ter uma ideia, quem defende vida digna, né, preocupa-se, além de questões relacionadas ao aborto, eutanásia, os excessos da pesquisa científica, também se preocupa com a defesa de direitos e interesses coletivos e individuais da população, a moralidade e transparência da administração pública, a participação popular na administração, a geração de defensorias públicas em todas as comarcas, né? A preparação de agentes comunitários de justiça, a defesa da reforma agrária e urbana, né? A organização popular de cooperativas, né, de produção, renda e trabalho autônomo, a conscientização de práticas comunitárias, a preferência à propriedade coletiva, né, a organização dessas cooperativas, a defesa de um meio ambiente sustentável, a colaboração em defesa dos recursos naturais e o meio ambiente totalmente protegido, a democratização do acesso aos recursos, né, ou seja, aí no caso, defesa dos indígenas, dos ribeirinhos, a defesa de prévia de estudo de impacto ambiental com a devida publicidade, né? Aquela coisa, aquele conflito entre o progresso e a proteção do meio ambiente, a fiscalização das realizações públicas e particulares, né? Para preservar a vida e o próprio meio ambiente, o tratamento de água, esgoto, saneamento, vigilância das instituições competentes, promoção da educação ambiental e responsabilização daqueles que degradam o meio ambiente. Ou seja, se você se diz alguém que defende a vida, você não pode parar apenas em temas como aborto e eutanásia. Você precisa defender a vida na sua totalidade. Né? Você precisa ser contra a tortura, você precisa ser a favor do meio ambiente, contra a chacina, você precisa ser alguém que se preocupa com pessoas empobrecidas, com falta de saneamento, exploração sexual. Ou seja, o conceito de vida digna, ele é muito mais amplo, né? Ele é muito mais complexo do que realmente apenas questões ligadas a aborto, eutanásia e consentimento informado. Então, a ideia é que a bioética, né, ela continue a exercer papel, né, dentro dos hospitais, dentro dos institutos de pesquisa, continue a exercer o seu papel na vigilância da pesquisa científica, na vigilância das práticas e modelos de saúde, mas esse papel tem que ser ampliado para além de questões morais. Esse papel precisa ser, de alguma maneira, ampliado com questões que possam, de alguma maneira, preservar a vida, né, na sua dignidade, mas a partir do princípio, não existe dignidade da vida humana se não existir vida digna. E o que é vida digna? Vida digna é vida com defesa dos direitos, dos interesses coletivos. Vida digna é com proteção de todas as pessoas, né? Então, eu me preocupo com o embrião, o feto, que está na barriga de uma gestante. E ele tem toda a dignidade de vida, ele deve ser protegido, tutelado pelo Estado. Mas eu tenho que me preocupar com as crianças que estão na rua, sendo exploradas de toda sorte. Eu preciso me preocupar com as pessoas que não têm vida digna. Eu preciso me preocupar com indígenas, eu preciso me preocupar com a população carcerária, que, mesmo sendo uma população de pessoas que estão em débito com a sociedade, com a lei, nem por isso tem a vida menos digna. E aí precisam ter seus direitos respeitados, precisam ser assistidos pelo Estado,
precisam, né, ser protegidos de qualquer arbitrariedade e devem ser preservados. Pouco tempo atrás, uma pessoa famosa colocou toda a sua carreira em risco e a sua história porque defendeu que, só para vocês terem uma ideia, defendeu que, em vez de utilizar animais para pesquisa científica, porque animais são expostos a sofrimento, né? A tese dela, em princípio, parece ser muito, digamos assim, adequada. Ela propõe que, em vez de ser usado animais para pesquisa científica, que sejam utilizados a população carcerária, porque são pessoas que não estão produzindo nada para a sociedade, então elas devem ser usadas para isso, né? Isso, além de ser racista, é extremamente perverso, né? Não tem nada de ético, né, numa proposta dessa, né? Entendo que é preciso, né, criar protocolos para que animais não sejam expostos a sofrimento apenas para o uso de pesquisa científica. Mas, ao mesmo tempo, você propor que pessoas sejam colocadas como cobaias discriminadamente, né, por serem pobres ou por serem pessoas delinquentes que estão encarceradas porque devem à justiça, não tem nada de digno nisso, né? Então, esse é um debate que precisa ser mais ampliado, é um debate que precisa ser fugir justamente dessas questões morais. Boa parte desses debates, né, eles estão muito centrados em lógica conservadora e muito centrados em preconceitos, né? Então, daí a crítica que se faz à bioética, muitas das vezes ela está a serviço de um conservadorismo. Ela não parece ser adequadamente, nesses aspectos, contribuir. Mas se ela quer contribuir, ela precisa ser aplicada de maneira sem discriminação às pessoas. E tomando cautela com essas reservas de ordem moral. Portanto, finalizando, vida digna é um conceito que é utilizado em contraponto ao conceito ou ao princípio de dignidade da vida humana. Não há dignidade da vida humana quando não há vida digna para todas as pessoas. Não interessa de que parte da sociedade elas façam parte. É isso. Gente, dúvidas, perguntas?